Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao estudo dos gases, especificamente das transformações gasosas. Na aula passada a gente viu as transformações isotérmicas e agora nós veremos as transformações isobáricas, beleza? Galera, quando eu falar de uma transformação isobárica, o que significa? Significa que é uma transformação gasosa a qual a pressão permanece constante. Tudo bem? Então, galera, se eu estiver falando das minhas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, já que a pressão permanece fixa, o que vai variar? Vai variar o meu volume e a minha temperatura. Tudo bem? Então, uma transformação gasosa isobárica é aquela a qual a pressão permanece constante e minhas variáveis de estado, que eu vou modificar ao longo dessa transformação, será volume e temperatura. Beleza, galera? Então, deixa eu colocar aqui as variáveis de estado ao qual eu vou transformar será o meu volume e a minha temperatura. Mas de que forma o volume e a temperatura variam? É de maneira diretamente proporcional? É de maneira inversamente proporcional? Ora, vamos lá. Vamos supor, que eu pego um determinado gás e eu aumente a temperatura desse gás. Lembre-se que a temperatura, galera, é proporcional à energia cinética dessas partículas gasosas. É proporcional ao grau de agitação, à velocidade que essas partículas têm. Então, se eu aumentar a temperatura, essas moléculas vão ficar mais agitadas, as partículas vão ficar mais agitadas, elas vão ficar mais rápidas. Isso significa que a força que essas partículas vão exercer nas paredes do recipiente será maior. Então, se eu estou me chocando com as paredes com uma velocidade maior, eu estou exercendo uma força maior nessa parede do recipiente. Tudo bem? Se essa parede for móvel, se essa parede for maleável, se eu puder nessa parede dilatar ou contrair, se essas moléculas estão empurrando as paredes com uma força maior, significa que o volume vai o quê? Vai aumentar, porque as partículas estão empurrando as paredes com uma força maior. Então, significa que o volume aumenta quando eu aumento a temperatura. Tudo bem? Então é assim que essas duas variáveis vão ser relacionadas, tudo bem? A qual o meu volume dividido por uma temperatura vai ser igual a uma constante. Um valor constante, um valor numérico constante, não precisa se preocupar com ele. Mas o que você precisa se preocupar é que o resultado dessa divisão tem sempre o mesmo valor. Isso significa que se eu aumentar a minha temperatura, galera, necessariamente o meu volume tem que aumentar. E tem que aumentar na mesma proporção, de forma com que a divisão, o resultado dessa divisão do volume e temperatura, dê um valor numérico constante. Isso significa que elas vão variar de maneira diretamente proporcional. Eu aumentei a temperatura, eu aumentei o meu volume. Isso se eu for colocar num gráfico, como é que vai ficar? Vamos supor que eu pegue um gráfico aqui, galera, de volume por temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Como é que isso vai variar? Ora, se eu for colocar um gás a 0 graus Celsius, que aqui está 0 graus Celsius, você vai perceber que esse gás ainda vai ter um determinado volume. Por mais que a temperatura seja 0, ele vai possuir um volume X. Isso qualquer gás, beleza? Isso se eu for pegar essa reta aqui e eu extrapolar esse meu gráfico, se eu for continuar essa minha reta aqui, eu vou chegar, galera, sempre a uma mesma temperatura, em graus Celsius. Qual é essa temperatura? Essa temperatura é menos 273 graus Celsius. Galera, sempre que eu tiver um gráfico, a qual essa reta, a qual uma reta não passar pela origem, a qual eu zerar um ponto e o outro ainda não zerar, ou seja, não passar pela origem, vão ser duas grandezas que não são diretamente proporcionais. Tudo bem, galera? Isso significa, e é por isso que eu não posso relacionar o meu volume com a temperatura em graus Celsius. Porque dessa forma, se eu for relacionar o volume com a temperatura em graus Celsius, não serão duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque essa retinha aqui não passa pela origem. Agora, galera, se eu for relacionar o meu volume com a temperatura em Kelvin, você vai ver que essa minha reta, ela passa pela origem. E aí são duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê?
Porque esse cara aqui vai começar tudo no zero. Tanto o volume quanto a temperatura em Kelvin vai tudo começar no zero. Aqui não começou. E olha só que interessante, como é que eu faço para transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin mesmo? Lembre-se lá na nossa aula que a temperatura em Celsius mais 273 vai ser igual à minha temperatura em Kelvin. Tudo bem, galera? Isso porque qualquer gás, tá? Na hora que chega a temperatura de menos 273 graus Celsius, o volume também é zero. Isso é um volume teórico, tá, galera? A gente não chegou nessa temperatura ainda, beleza? Então, isso aqui é para mostrar para vocês, tá, que todas as relações, seja volume, pressão, tá, eu sempre vou relacionar com a temperatura em Kelvin. Porque quando eu relaciono com a temperatura em Kelvin, aí sim eu vou ter grandezas que são diretamente proporcionais. Beleza, galera? Então é só para mostrar para vocês e provar para vocês que eu sempre tenho que usar a temperatura em Kelvin e não em Celsius. Por quê? Porque se eu usar em Celsius, né, os meus cálculos não vão bater, porque não são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Mas e se eu for relacionar uma situação antes e uma situação depois? Como é que eu vou ficar? Ora, já que esse valor aqui vai ser uma constante, tá? O meu volume, né, inicial dividido por uma temperatura inicial vai ser igual ao meu volume final dividido pela temperatura final. Beleza, galera? Então, se eu for pegar isso aqui, aí sim eu posso relacionar uma situação antes e uma situação depois. Quando eu tiver uma situação, uma transformação que ela é isobárica, a qual o volume e a temperatura vão variar, para eu comparar uma situação antes e uma situação depois, é essa expressão matemática que eu vou utilizar. Beleza? Então, galera, isso são transformações isobáricas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.